Muito bem, podemos lá então dar início à nossa reunião de executivo de dia 21 de janeiro de 2019. Cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar os funcionários, cumprimentar o público, os senhores jornalistas. Dar aqui uma informação: as próximas reuniões de executivo ser dia 4/2 e dia 18/2. Haverá algum inconveniente sobre isso? Portanto, as depois de março marcamos mais à frente, temos que ir depois com as festas da cidade, há aqui uma que toca com as festas da cidade, depois para acertarmos isto. Portanto, fica a 4 e dia 18. Vamos então entrar... atas... 18 de fevereiro é sexta? Ou eu ter? Não deve ser segunda. É segunda, não é? É segunda. É. Pois isso, se calhar, isso é... Não, isso nunca vai. A gente nunca deixa bater aqui nas festas da Amiais. A segunda-feira das festas da Amiais nunca há reunião de câmaras. Não, fazemos depois ninguém consegue reunir. Aqueles foguetes assusta. Portanto, atas para votar não temos hoje. Ainda está a ser cumprida, muito bem. Então, período antes da ordem do dia, alguns vereadores estão a dar a palavra? Sim, senhores vereadores, muito bem. Da Sofia. Temos uma hora, como normal. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Comunicação Social, Público, Srs. Funcionários. Eu gostaria de saber, Sr. Presidente, qual era o ponto de situação diferente entre a Câmara Municipal e as obras, designadamente o empreiteiro que está a executar as obras de qualificação no Largo do Mosteiro de Almoster, e qual a previsão para o reinício das mesmas. Na medida que existem diversos constrangimentos que estão a causar muitos transtornos aos proprietários dos imóveis, ao facto de não se poder utilizar as instalações da Associação ARCFA em virtude de não terem acesso às mesmas, os acessos a serem terríveis, designadamente para as pessoas de mais idade, com a mobilidade reduzida, e também os transtornos causados ao acesso, no acesso à igreja do mosteiro. De maneira que, inclusivamente, também o problema que a própria Junta tem nesses acessos. E gostaríamos de saber, por isso mesmo, qual é a perspectiva nesse sentido da resolução deste problema. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereadora Virgínia. Permita-me, Sr. Presidente, que cumprimento todos os presentes na sua pessoa. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui à reunião de hoje diz respeito, portanto, ao Plano Integrado Inovador do Combate ao Insucesso Escolar da Lesíria do Tejo, em que o município de Santarém acabou finalmente de constituir a equipa que irá trabalhar em articulação com as escolas, com os alunos, com os professores e com os encarregados de educação, para desta forma melhorar o sucesso dos alunos. Relembro que neste projeto participam 11 municípios e 19 agrupamentos de escolas. O município de Santarém foi o último a constituir esta equipa de trabalho. Alguns municípios já estão no terreno e já estão a trabalhar há cerca de 10 meses. Eu gostaria de perguntar à senhora Vereadora de Educação o porquê desta demora na constituição da equipa, e se o facto desta equipa só estar a iniciar agora o trabalho se irá comprometer alguma fase do projeto, visto que tem quase um ano a menos de trabalho em relação a alguns municípios que integram este mesmo projeto. E se em termos de resultados os agrupamentos onde o trabalho da equipa ainda não iniciou, portanto o trabalho no terreno não ficará comprometido.
Portanto, era uma das perguntas que eu gostaria de fazer à senhora vereadora. Em relação, tenho outra pergunta para o senhor Presidente, que tem vindo a afirmar que o município está disponível para apoiar as obras de requalificação, nomeadamente dos centros de saúde, cemitérios e escolas. Assim, após 1 ano e 4 meses de mandato, gostaríamos de solicitar, portanto, a bancada do PS gostaria de solicitar uma listagem de todos os apoios à economia social do concelho. Portanto, pedimos para nos fazer chegar essa listagem. E o último ponto que eu trago a esta Assembleia hoje diz respeito a um sem-abrigo que se instalou no Sacapeito, numa das barracas de apoio à construção dos prédios que estão empregados naquela zona. Penso que, portanto, a polícia já foi chamada ao local, já tomou conta da ocorrência, mas o senhor continua a habitar o local, visto que, segundo a polícia, não tem cadastro, portanto, continua a habitar aquele local, um espaço sem janelas e nada digno para um ser humano habitar durante este período de tanto frio e tão rigoroso como tem sido o nosso inverno. Deste modo, gostaria de saber se a Ação Social da Câmara Municipal de Santarém já tomou conta da ocorrência, ou se tem conhecimento, e se poderá visitar o local e ver se podem ser tomadas algumas medidas neste sentido. Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Tenho aqui duas questões muito simples. Uma delas tem a ver com o facto da iluminação de Natal ainda estar ligada, principalmente ali no Largo do Seminário, porque é que isso ainda acontece. E o segundo assunto que trago aqui tem a ver com o corte das árvores da Escola Prática de Cavalaria. Foi-nos dito aqui que estava no âmbito do procedimento de desmatação. Depois, na Assembleia, foi dito que afinal não estava e que tinha revertido a favor das IPSS, e eu gostava de solicitar aqui para fornecer-se a listagem dessas IPSS e das quantidades que foram fornecidas, para que a bancada do Partido Socialista tivesse conhecimento disso mesmo. Obrigado. Vereador Rui Barreira. Antes de passar aqui ao assunto, eu gostaria de perguntar concretamente se vai ser feita alguma apresentação do projeto da 362 ou não. Não. Falamos só para saber se... Está agendado e está o projeto, né, e depois está a informação dos nossos técnicos. Posso chamar os nossos técnicos, se quiser falar um bocadinho, depois na altura disso. Está agendado para conhecimento. Para conhecimento, o que eu disse. Portanto, eu queria saber se o Presidente vai fazer alguma Não, vou falar sobre durante for esse ponto. Ok. Não temos apresentação. Não vale a pena, só para ser menos... Não, sim, falaremos nessa altura falarei sobre isso. Que está para conhecimento Nessa altura, ponto 43. Ponto 43. Ponto então fazer uma apresentação e falar sobre o assunto mais uma vez. Ok, muito bem. Então eu esse ponto deixo para essa altura. Sim, senhora. E portanto, o primeiro assunto prende-se com a última reunião de Câmara, portanto com aquela... falta o microfone. Ok. Com a intervenção no período destinado ao público dos funcionários, nomeadamente dos representantes do STAL. Tivemos aqui uma sessão nesse período e, portanto, em que foram feitas aqui algumas afirmações, enfim, que não foram completamente rebatidas, nomeadamente de haver aqui alguma dificuldade de articulação com o Executivo Municipal e também algumas matérias que me pareceram que merecem um pedido de esclarecimento da bancada do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Isto é, há dificuldades de relacionamento ou não há? Há ou não há condições de se resolver de acordo com aquilo que a lei prevê, enfim, que é um acordo coletivo? O que é que a Câmara está a fazer face às matérias que aqui foram explicitadas, quer pela delegada sindical, representante dos trabalhadores aqui, quer pela outra senhora que julgo que é do município vizinho, mas que também representa o STAL, e, portanto, como esse assunto foi abordado num período em que nós já não temos condições, eu gostava de ouvir algum esclarecimento do Sr. Presidente e da Sra. Vereadora sobre esta matéria e, nomeadamente, o que é que se prevê fazer relativamente aos assuntos que estão em cima da mesa e considerando a necessidade de tratar
os funcionários de igual forma, sejam eles funcionários da Câmara de Santarém ou das empresas municipais. Esta é a primeira questão. Depois, tenho aqui uma outra questão que se prende com o presídio, portanto, o edifício do antigo presídio militar, e, portanto, eu na altura tinha pedido ao Sr. Presidente que me fizessem chegar o ofício que tinha sido enviado à Estama para propor um arrendamento, como ainda não recebi, portanto, reiterava esse pedido, mas principalmente queria saber o que é que se passa no presídio, porque aparentemente algumas associações que têm espaços, que utilizam aqueles espaços, foram notificados para deixarem o espaço. Julgo até que são associações que trabalham habitualmente com a Câmara, mas portanto, gostava de alguma informação relacionada com esta matéria. Enfim, o que é que aconteceu para que essas associações fossem notificadas para ter que sair. Julgo que era onde armazenavam algumas dos seus pertences e, portanto, como normalmente há sempre uma atitude de colaboração entre as entidades culturais e a Câmara, portanto, gostava também de ouvir algum esclarecimento relativamente a esta matéria. Depois lembrava um pedido que tenha vindo a fazer reiteradamente, que se prende com o ICNF e com os pomos, portanto, e este ofício já faz parte aqui de uma rima, mas pronto, enquanto não receber, vou ter que solicitar novamente ao Sr. Vereador. Eu julgo que o melhor é entregar-me em mão, porque assim não se perde, porque está difícil chegar a esse ofício. Depois, queria também pedir ao Sr. Presidente que nos fizesse chegar aos elementos do Partido Socialista a listagem das intervenções previstas no contrato de conservação corrente assinado e, portanto, com a indicação das estradas com ser objeto de intervenção no Conselho, porque, enfim, também temos algum interesse em acompanhar estas obras. Dar nota que foi anunciado a questão da variante à linha do Norte e portanto, essa questão, julgo que é uma questão importante para o município de Santarém e, portanto, queria-me congratular pelo facto de, enfim, nas grandes obras públicas, o Governo do Partido Socialista ter anunciado, digamos, que essa possibilidade. E, portanto, penso que é uma satisfação que o Sr. Presidente deve comungar com a bancada do Partido Socialista, mas como tem sido tão célere tantas vezes em bater no Ministério das Obras Públicas e nas infraestruturas de Portugal, queria também ouvir a sua opinião sobre esta nova possibilidade de poder trazer aqui algum desenvolvimento a Santarém com esta variante à linha do Norte. E para já era só, Sr. Presidente. Bem, indo então aqui às questões que foram colocadas pela vereadora Sofia, tenho a dizer o seguinte. Sobre a questão de Almoster, eu acho que na informação que veio salvo erro, há um mês atrás, a reunião de executivo, está lá toda a informação. Nós aplicámos multas contratuais à empresa por não cumprimento de uma série de prazos, mas também algumas questões de mente em obra que nós não achamos que a empresa esteja a proceder da melhor maneira, nomeadamente com algumas matérias sobre a arqueologia, dizer que há preços que são apresentados para uns trabalhos naquilo que nos querem faturar, a empresa quer apresentar outros, há má execução de obra, coisas que a nossa fiscalização não aceita. Portanto, temos este diferente, temos uma série de troca de correspondência com a empresa. Não tenho aqui previsto, neste momento, não sei isso de cabeça, quando é que será previsto o término da empresa. Peço desculpa, o término da empreitada. Agora sei uma coisa, é que a empresa, a continuar como está, ainda vai levar mais sanções do que aquelas que já levou e, portanto, ficará à consideração da empresa, ou faz as coisas como está no caderno de encargos. É uma obra com fundos comunitários. Relativamente aos transtornos que temos causado, nomeadamente pela demora da obra,
infelizmente não conseguimos ultrapassar de maneira tão célere como nós queremos. Estamos a trabalhar para mitigar esses constrangimentos e achamos que o vamos conseguir. Agora, há uma parte que é o seguinte: a empresa, ou das duas uma, ou faz as coisas como nós queremos e como está no caderno de encargos, ou então o melhor será mesmo rescindir o contrato e ir-se embora. E digo isto publicamente com a tranquilidade que já disse isto em reuniões, uma vez, numa reunião com a entidade. Vereadora Virgínia, depois a vereadora Inês irá falar sobre isto, mas eu quero dizer porque é que nós demorámos mais tempo. Demorámos mais tempo devido a sermos um concelho que tem muito mais população, um concelho em que a tramitação obrigava a um concurso que fugia do ajuste direto, ou seja, era muito mais simples para as outras entidades, para os outros municípios. Porquê? Porque não tinham que fazer o concurso público como nós tivemos que o fazer. Mas a vereadora depois dará nota disso, porque não estamos de maneira nenhuma atrasados. Sobre a questão daquilo que temos falado sobre os apoios, Sr. Vereadora, eu quero recordar que todos os apoios, e hoje venham aqui para Alcanhões, todos os apoios vieram a reunião de executivo, ou seja, eu posso recordar que foram cerca de 90 mil euros para a Abram, para a Mãe Celeste, 150 mil para os Beirões, mais 150 mil para a Santa Casa da Misericórdia de Pernes. De repente, estou-me a lembrar destes montantes, e hoje vem aqui mais um montante foi também uma para a Moçarria, mas foi um montante menor de 3 mil e tal euros, e agora hoje vem um de Alcanhões. Portanto, mas faremos chegar essa listagem, mas portanto, sem problema nenhum, mas todos eles têm vindo à reunião de Câmara e decorrem do nosso regulamento de apoio às entidades. Dizer que sobre a questão do sem-abrigo, se é o que eu estou a pensar, ou seja, a nossa release já acompanhou, já tentou sensibilizar o senhor, ou seja, o senhor acaba por voltar, se é o caso que estou a pensar, porque às vezes pode ter surgido outro. Dizer também que isto não é um acompanhamento que seja feito só sobre a Câmara Municipal de Santarém. A Segurança Social nisto também tem um papel preponderante, e dizer que a primeira intervenção é a release que o faz, e portanto esses acompanhantes são feitos e depois a informação transita para o município de Santarém ou então para a Segurança Social e muitas vezes para as duas entidades, e portanto tenho a certeza absoluta que o acompanhamento foi feito, por ser mais recente ou mais, porque às vezes há pessoas que acabam por estar e dizer que nós também, relativamente àquilo que é os sem-abrigo, nós temos foi criado o NPIS, ou seja, que já foi apresentado e foi também no nosso Conselho Local da Associação Social bastante falado, e até estamos a prever durante este ano fazer uma série de outras ações que a seu tempo iremos dar conhecimento delas. Sobre a questão que o vereador José Augusto questionou sobre a eliminação não tal, ou seja, eles vão começar a retirar isso e dizer a empresa é que ainda não retirou, e nós já até falámos com eles para virem retirar a eliminação. Até vou-vos dizer uma coisa, eles têm várias... Não tem a ver com isso. Nós não foi por causa o que eles argumentaram ao município foi, já que tem várias cidades por país onde estão a retirar, como eles ganharam o concurso para fazer na festa de Amiais, quando vierem montar as coisas para Amiais, aproveitam e vêm... Pronto. Eles foi a argumentação que os disseram, ou seja, como não conseguem tudo, têm muitas para tirar para o país, estão a fazer a junção das coisas, e quando vierem à festa de Amiais, portanto, foi isso que os nossos técnicos da Câmara nos disseram, portanto estou a reportar sem problema. Sobre a questão do corte, vereador, há aqui um pequeno engano. Eu aqui disse que estava relacionado com o corte de árvores. Eu só disse que foi uma coisa diferente na Assembleia Municipal, porque, entretanto, depois das questões que me colocou, fui verificar. Aquilo está dentro do procedimento do corte de árvores que nós temos e de limpeza das faixas de gestão,
uma coisa que me perguntou foi sobre a Madeira. Eu pensava que a Madeira tivesse, não, a Madeira, uma das coisas que está, e nós já demos essa informação ao Partido Socialista, já foi para a Assembleia Municipal, mas poderemos dar também aos vereadores, é que tínhamos uma série de entidades. A Madeira era entregue às IPSS. Eu essa informação ainda não, quando fez aqui a questão, não tinha essa informação, e nós já temos a troca de e-mails com a segurança, com essas entidades, com a doutora Elizabeth, e, portanto, essa informação foi disponibilizada para a Assembleia Municipal e até já enviámos, e poderei fazê-la chegar também ao Sr. Vereador. Relativamente àquilo que o vereador Rui Barreiro questionou sobre o STAL e sobre as afirmações, eu também gostava de dar aqui, estou aqui a mexer no telefone, porque também queria aqui mostrar uma coisa que acho que devo falar sem problemas nenhuns, mas fazendo aqui um pequeno enquadramento. Não há dificuldades nenhumas de relacionamento entre a Câmara Municipal de Santarém e o STAL, nem da minha parte, nem da vereadora que teve. Agora, aquilo que a vereadora disse e que o Presidente Ricardo Gonçalves disseram naquele dia é aquilo que mantemos. Não tem que ser o STAL a pensar, e digo isto com toda a frontalidade, que as coisas acontecem porque o STAL quer ou exige ou quer. Não. O município de Santarém, se até já tinha assinado nas empresas municipais, nomeadamente até estou como Presidente, o mesmo iria fazer também na Câmara Municipal. E dizer que o que quiseram fazer passar é que o acordo entre o município e a Câmara cairia depois do Presidente Ricardo Gonçalves ou deste Executivo estar. Esqueceram-se de ser uma coisa. O que propuseram-nos assinar tinha validade de 2 anos, e o que nós fizemos aqui foi por um despacho do Presidente Ricardo Gonçalves, ou seja, que se manterá até haver outro Presidente que faça um despacho em sentido contrário. Portanto, tem muito mais validade no tempo aquilo que fizemos do que aquilo que o STAL queria. Portanto, acho que o STAL, nestas questões, também deve dizer tudo o que se passou. Nomeadamente, tudo aquilo, e isso foi confirmado pelas pessoas que cá estiveram, tudo aquilo que estávamos a negociar com eles ficou no acordo, ficou na deliberação, no despacho que fizemos, nomeadamente com os dias, só que fizemos uma coisa diferente. Nós demos os dias de dispensa, e o que é que isso leva? Isso leva a que nós possamos pagar o subsídio de refeição aos nossos trabalhadores. E quer dizer, é aí que quer chegar, quer tudo igual, mas ainda fomos um bocadinho mais além do que o STAL estava a dizer. É eu ver pessoas do STAL no Facebook, e já que as redes sociais servem para muita coisa, terem dito que a Câmara Municipal de Santarém devia ser uma Câmara rica, isto por uma representante do STAL que esteve aqui a falar que a Câmara Municipal estava contra os trabalhadores, a dizer que a Câmara de Santarém insistiu na dispensa, é uma Câmara rica e vai pagar refeições às 3 dispensas, a ser 800 trabalhadores, e custa uma pipa de massa. E, portanto, eu acho que o STAL, se nós não tínhamos dúvidas sobre a questão de o STAL estar mais preocupado com a sua imagem do que propriamente com os trabalhadores, acho que esta mensagem do Facebook, entretanto, foi apagada, demonstra isso mesmo, e vai ao encontro do que eu e a vereadora dissemos nesse dia. Sobre a questão do presídio militar, nós temos tanta informação, mas faremos chegar essa do presídio sem... Não, mas depois falas assim quando falas sobre isso. Não, mas eu do presídio também sei o que é. Estou a dizer é da questão do ofício da STAM que nós propusemos. Temos várias trocas de informação, e lamentavelmente esta delegação de competências não permite espaços militares e este tipo de espaços. Agora, os espaços lá estavam, eram rumos, e nós estamos a tramitar uma incubadora social, e no âmbito da incubadora social estamos empenhados para que a primeira incubadora social de âmbito mais alargado seja instalada em Santarém. Isto tem fundos comunitários, já andamos dentro do Conselho Local de Ação Social a trabalhar com os nossos parceiros, e numa primeira fase queremos instalar no presídio
essa incubadora social. E, portanto, daí temos solicitado a essas entidades que como aquilo está só para arrumos, que nos libertem os arrumos para nós instalarmos a incubadora de base social. Duas coisas mais. A questão das listagens da contrato de conservação corrente, ao seu vereador, os contratos de conservação corrente ainda vem a reunião de Câmara. Vem na próxima reunião de Câmara o contrato. E todas as estradas, geralmente os contratos que nós fazemos, estão todas as estradas. E depois nós vamos vendo, consoante as necessidades, e quer dizer, e tive a oportunidade de dizer isto às juntas de freguesia, que as primeiras necessidades são sempre aquelas onde há mais acidentes e muitas vezes não é as estradas que estão mais degradadas, porque as estradas estão degradadas, isto pode parecer esquisito o que estou a dizer, mas, e recordo que no anterior mandato, a primeira estrada a ser intervencionada no anterior contrato de conservação corrente foi uma estrada que liga Pernes ao Armeiro das Milhariças. E essa estrada foi intervencionada, o piso não estava aparentemente muito degradado, mas como aquilo era feito não era basalto, é um dos compostos que estava no Alcatrão, que passado com o tempo se torna muito escorregadio, portanto haviam lá muitos acidentes e havia que corrigir isso. E portanto, calcário, que era como tinha muito calcário, que hoje até é proibido o bituminoso levar calcário, estava muito escorregadio. Portanto, nós medimos essas intervenções e essas são as prioritárias e, portanto, já temos uma série delas identificadas neste ano. Mas, portanto, na próxima reunião de executivo, acho que já conseguiremos trazer o contrato de conservação corrente e onde vem previsto todas as estradas e depois nós, a miúdo, vamos fazendo e verificando as que têm essa necessidade. Sobre a questão da linha do Norte, eu congratulo-me, é claro, com ver inscrito a variante. Isto é algo que esperamos há muito tempo, mas que eu também já havia prometido em 2008 e dizer que era cumprido até 2012, no governo António Sócrates, José Sócrates, quer dizer, e Mário António Sócrates. Aquilo é tudo Não, aquilo é uma fusão do outro, nem errei muito. E trabalharam todos com o Guterres, como dizia ontem o Ricardo Araújo Pereira. E dizer que esperamos claramente que seja uma realidade. E depois de todos os desenvolvimentos que existiram à volta da linha do Norte, e as infraestruturas de Portugal vieram a semana passada dizer que não há perigo na linha do Norte, fico contente. Já perguntei por esses relatórios, dizem para estarmos descansados, vieram-nos informar que vão fazer mais monitorizações nas encostas das Portas do Sol, portanto nós ficamos contentes com isso, mas mais contente fico se vier a executar esta obra que eu acho que é fundamental para que Santarém possa crescer naquela dimensão que todos nós de calabitamos e muitos portugueses acham que Santarém pode crescer, porque quando não for feito este desvio da linha, provavelmente não conseguiremos ter uma viragem para o Rio e também não conseguiremos, naquilo que é as mercadorias, sermos uma plataforma intermodal que eu acho que Santarém tem todas as condições para ser. Mas ao mesmo tempo que verificamos que esta está inserida, permitam-me que se calhar esta era de todas a mais importante, mas tínhamos outras que nós, e dizer que o documento foi consensualizado entre todos nós, há algumas que eu gostava de ver também que infelizmente não está, e dou aqui o exemplo de uma saída da A1 a norte do Conselho, gostaria que pudesse estar e não está. Não, estamos todos de acordo, o documento foi de todos nós. Portanto, isto é o que eu estou a dizer. Sei que os senhores vereadores do PS e todos da CDU, do Bloco de Esquerda, todos os que estão, lamento. O documento foi consensualizado por nós. A continuação da ligação do IC10 não está, e eu acho que é fundamental. Uma ligação ao norte do Conselho. A requalificação da 362 não está. A variante ao Oval de Santarém, que há muitos e muitos anos, e também em 2008 chegou a estar prometida, não aparece neste documento. A questão que também a Comunicação Social ressalvou, pesar nas matérias ambientais, eu não sei se aquele poderá ter algum enquadramento, a questão da bacia hidrográfica do Tejo, do projeto do Tejo, está. Portanto, há muitos que não foram. Agora, todos temos de ter uma consciência que é o seguinte, é que
isto por aparecer no documento, isto agora cabe-nos a todos nós, isto é um plano para 10 anos, politicamente e até pelo desenrolar daquilo que é as limitações dos mandatos, alguns de nós não vão cá estar daqui a 10 anos, se calhar para não dizer a maioria, mas nós, os nossos partidos e os escalabitanos, não se podem desviar da importância de termos sempre esta que já está incluída, mas outras, as que não estão, para que elas possam aparecer em alterações aos planos. Nós sabemos que os planos são adaptáveis. Porquê? Porque é fundamental que assim seja. Porque se tirarmos o foco só por estar no plano, não quer dizer nada. Vejam que no anterior plano, e os dados foram conhecidos, no PETI, só 30% das obras foram executadas. 30%. Agora, se no próximo plano também forem executadas 30%, nós temos que garantir que esta, pelo menos, que é a única que lá está, que é garantida. E se houver alterações, que outras também sejam. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. Vereadores, trabalhadores do município, público, comunicação social, muito boa tarde. Dar aqui 1 ou 2 esclarecimentos relativamente às questões que foram colocadas pelos Srs. Vereadores do PS. Nomeadamente a Sra. Vereadora Virgínia Esteves, portanto o PICI, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, Santarém foi efetivamente o último a conseguir constituir a equipa e uma razão, como o Sr. Presidente Ricardo Gonçalves já referiu, é que nós tivemos procedimentos de contratação pública completamente distintos. Nós temos 10 técnicos que vão atuar no terreno e noutros municípios não estamos a falar de 2, 3, 4 técnicas e, portanto, houve outras formas de fazer esta contratação. No entanto, dizer, não são 11 os municípios que estão no projeto, são 10, portanto, Rio Maior não integra este projeto em termos da CIMLT. Nós somos os últimos a constituir a equipa porque a demora pela contratação. Portanto, nós tentámos de todas as formas, mas como sabemos, os concursos públicos são sempre bem mais demorados. Também esta questão da plataforma do Assingov, dos técnicos terem que concorrer, das empresas terem que concorrer, foi nova para professores, basicamente para docentes, não era muito conhecida e houve inclusivamente uma primeira fase do concurso em que conseguimos ter 7 candidatos admitidos e depois tivemos uma nova fase de concurso em que nem sequer tivemos candidatos que quisessem concorrer porque não sabiam como fazer, mas nós fomos fazendo o caminho e neste momento temos a equipa constituída e é isso que nos apraz registar. Já estivemos na CIMLT com a equipa que a CIMLT também contratou para este projeto e estamos em todas as ações, temos feito todas as ações de formação que a CIM tem desenvolvido, nomeadamente com os agrupamentos de escolas em todas as áreas que o projeto prevê. Portanto, todas as que têm sido desenvolvidas, os nossos agrupamentos têm participado e estão ao corrente. Dar-lhe ainda uma nota, portanto, nós, município de Santarém, não estamos com um ano de trabalho a menos. Portanto, nós demoramos mais alguns meses na constituição da equipa, mas deixe-me dizer-lhe, por exemplo, em relação aos ambientes educativos inovadores, ou vulgo, Salas do Futuro, nós somos o único município que já fez toda a instalação, já adquiriu todos os equipamentos e já estão todos instalados em fase de última ligação em alguns agrupamentos, mas que já estão todos nos 4 agrupamentos. Portanto, só para recordarmos, portanto, este projeto prevê a instalação de um ambiente educativo inovador, de uma sala do futuro para cada agrupamento de escolas. E neste processo, por exemplo, nós somos os pioneiros, portanto, somos aqueles que já temos tudo constituído. Já fizeram, inclusivamente, os técnicos dos nossos agrupamentos, os técnicos e os docentes, já fizeram formação neste âmbito, vão continuar com mais uma ainda durante a presente semana e tudo está a correr com normalidade. Portanto, em relação ao projeto, dizer-lhe, Sra. Vereadora, portanto, nós vamos seguramente fazer aqui um forcing em tudo o que for necessário para que os nossos agrupamentos tenham, e estamos certos que sim, tenham todas as condições para poderem trabalhar neste âmbito. Relativamente à questão que o Sr. Vereador Rui Barreiro colocou relativamente ao presídio, dar nota que algumas associações
por vezes pedem ao município que provisoriamente, que por algum tempo, que lhes possamos ceder alguns espaços para dar uma resposta a necessidades urgentes, e isto tem acontecido quer no presídio, quer na incubadora de artes. Acabamos por não fazer ali protocolos de cedência formais para determinado tempo, são situações provisórias, nós queremos ajudar, são situações de celeridade e, portanto, queremos ajudar e dizemos, ok, coloquem-se aqui por algum tempo e logo que possível ou formalizamos o protocolo ou informamos as associações que não é possível continuar a ceder-lhes sem quaisquer contrapartidas o espaço que está a ser ocupado. E, portanto, foi o que aconteceu. Nós, neste momento, precisávamos de instalar a incubadora de inovação social e, portanto, precisamos das instalações que são do município e pedimos às associações que fossem, portanto, que diligenciassem no sentido de libertar um espaço que, não estando a Câmara obrigada, ou vice-versa, as associações, não havia protocolo, não havia aqui um espaço temporal de adjudicação destas instalações às associações que as fossem libertando, porque a Câmara precisa delas. E, portanto, se houver mais algum esclarecimento, estou disponível. Muito obrigada. Mais alguma questão? Realmente são 11 municípios e que Rio Maior não fazia parte, mas eu pensei na antiga CULT e realmente tinha 12 municípios, realmente são 10 os que estão a participar no projeto. Em relação ao projeto, eu continuo a achar que quando se faz a delineação e o programa do projeto, é lógico que há municípios maiores que outros e que têm maior abrangência e mais agrupamentos, mas que neste projeto se calhar deveria ter havido essa preocupação em planear para que as coisas acontecessem nos vários sítios mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Portanto, e acho que há uma grande discrepância em aplicação do projeto nas realidades, portanto, de cada escola. Daí eu estar a dizer que o município de Santarém estava um pouco atrasado no início do projeto. Contudo, espero bem que consiga recuperar e que tenha um maior sucesso, tal como os outros municípios que estão a participar. Em relação ao que o Sr. Presidente disse também em relação a... nós pensamos nisso mesmo, que já temos, nós temos aprovado na Câmara, portanto, os apoios à economia social, mas como por vezes não estamos todos presentes, nem todos estamos nas reuniões, daí o nosso pedido da listagem destes apoios à economia social. Mas, de qualquer maneira, agradecemos. Obrigada. Vereador Rui. Sim. Começando pelo CETAL e pelos esclarecimentos que foram dados. Deixem-me ligar aqui o microfone para... relativamente ao CETAL e aos esclarecimentos que foram dados. Portanto, aqui independentemente das considerações que o Sr. Presidente, enfim, fez sobre o Facebook de uma funcionária, o Facebook é o Facebook, as reuniões de Câmara são as reuniões de Câmara e as posições institucionais dos sindicatos e dos funcionários são outras. Mas eu queria colocar duas questões. Uma prende-se, enfim, sobre essa questão do enquadramento legal para a dispensa dos 3 dias. Portanto, qual é o enquadramento legal e a questão do subsídio, portanto, as pessoas são dispensadas, com base em quê? E paga-se o subsídio de almoço, por aquilo que eu percebi, e, portanto, se é essa uma coisa que está legalmente estabelecida, não se percebe até porque é que agora vai-se mais além na Câmara e não se faz o mesmo nas outras entidades. Mas eu gostava de alguns esclarecimentos relativamente a esta matéria, que certamente o Sr. Presidente poderá dá-los. Depois, relativamente à questão do presídio, eu acho que é natural que a Câmara forneça espaços para que as pessoas possam arrumar as suas... Enfim, os grupos, as associações culturais possam... Agora, também faz sentido que, a partir do momento em que necessita do espaço que essas associações estão a usar, que possa tentar arranjar alternativas. E, portanto, era isso que eu queria saber, era se foram notificadas as associações, se há alternativas, ou se agora têm que, enfim, foram mais ou menos despejados com prazo ou sem prazo. Por último, a questão é esta, se vamos instalar uma incubadora social no presídio, não faz sentido que regularizemos a relação jurídica que temos relativamente a essa matéria, isto é, continuamos a usufruir de um espaço que não é municipal
não temos renda, não estamos a pagar e, portanto, não estamos nós também a incentivar, digamos que uma ocupação ilegal de um espaço, ainda por cima com serviços, ou com, enfim, já há serviços municipais, mas neste caso com a instalação de uma incubadora social, portanto, vamos aumentar a precariedade das instalações. O que é que se está a pensar fazer, já que se destina, digamos que à incubação, a uma incubadora social? E, portanto, é o que se me oferece pedir como esclarecimentos. Dizer que, obviamente, ficámos muito satisfeitos também por se partilhar a questão da alteração do traçado da linha do Norte, e estamos todos insatisfeitos com o facto de o nosso caderno reivindicativo ficar aquém daquilo que era a nossa pretensão para o Conselho de Santarém. Oxalá, a dinâmica dos governos é a que é, portanto, e oxalá que o caráter reivindicativo do município se mantenha ativo para tentarmos perceber o que é que se passa. Já que o Sr. Presidente falou na segurança de traçado da linha do Norte, eu perguntava se, apesar de tudo, apesar dessa segurança relacionada, se já há alguma novidade para a Estrada Nacional 114, porque, enfim, continuamos, o tempo vai passando e estamos outra vez nas festas amiais na tarde e continuamos sem novidades relativamente à Estrada Nacional 114. Muito bem. Vereadora Inês, fala, depois também falarei. E tenho aqui o teu ofício para esperar também ao vereador. Está aqui, este é mais fácil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer à Sra. Vereadora, nós realmente começámos a tratar disto até antes de outros municípios e tentávamos de todas as formas que tivéssemos este prazo mais encurtado para podermos contratar as técnicas e tentámos de várias formas saber, inclusivamente pareceres da CCDR, pareceres de advogados que na altura nos davam a indicação até de formas distintas de como deveríamos contratar, mas depois como tudo nos apontou no final de todas estas tentativas para um concurso público, foi isto que atrasou a contratação. Mas, como lhe digo, estamos cientes de que iremos conseguir recuperar algum tempo relativamente a esta contratação mais tardia. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Vereador, Rui Barreira, ainda relativamente aos espaços para as associações. Algumas das associações que lá está têm inclusivamente sedes próprias e pediram à Câmara, na altura, para resolver uma situação temporária. Como digo ao Sr. Vereador, e nomeadamente poderemos aqui dar dois exemplos. Por exemplo, os Calabitanos, que é uma secção do Círculo Cultural, pediu na altura, inclusivamente já entregou a chave neste momento, eles perceberam a nossa mensagem e, por outro lado, também, nós não estamos a retirar associações de espaços que lhes tenham sido cedidos por executivos anteriores ou pelo atual. Nós estamos a pedir-lhes que restituam salas que, ao lado, que foram sendo ocupadas porque estavam vazias, ocupadas por essas associações e que neste momento nos são necessários. Portanto, estavam a ocupar, o Sr. Vereador que falava aqui sobre nós estarmos com uma ocupação ilegal relativamente ao presídio. Aquilo não era uma ocupação ilegal, mas era uma ocupação concertada verbalmente entre o município e as associações e, portanto, não estamos a colocar nenhuma associação em situação de dificuldade de instalações, mas sim por um princípio de ocupação que tem que ser concertado entre todos. E, portanto, estamos a conversar com as associações e se alguma delas tiver alguma dúvida, obviamente que estaremos cá para tentar resolver. No entanto, ainda posso dizer que todas as associações do Conselho que nos têm pedido salas e que nós temos, sempre que temos a possibilidade de cooperar, de colaborar com as associações, o temos feito, sejam elas culturais, desportivas, recreativas, e o Sr. Vereador sabe que são imensas as associações que estão em espaços municipais. Portanto, quando fazemos esta identificação de necessidade de instalações municipais para salas que não estão sequer protocoladas, que eram, como lhe digo, situações provisórias, creio que não estamos contra ter nenhuma ilegalidade e, portanto, estamos sim a identificar uma necessidade que é de todos nós, que é um serviço do município. Muito obrigada. Obrigado. Sobre o que a vereadora
Virgínia falou, a questão do planear, ou Sra. Vereadora, quero lhe dizer uma coisa, que se há coisa que o município de Santarém faz é planear. Mas quero dizer que, por exemplo, em muitos contratos, ao nível do âmbito da plataforma, mas eu vou dar aqui uma nota sobre o projeto, que às vezes essas dificuldades... Mas eles também não andaram assim. Não andaram tanto, eu sei, mas vejam isto, nós muitas vezes, já devem ter reparado aqui, no âmbito da comunidade intermunicipal, muitas vezes temos problemas, e eu já referi isso aos meus colegas, como Santarém é maior, e os nossos procedimentos têm que ser no Tribunal de Contas, muitas vezes, nós temos que ter datas, por exemplo, para as refeições escolares. Nós, como temos para o Tribunal de Contas, precisamos, se calhar, mais que as coisas estejam 2 meses antes. E os nossos colegas não fazem essas contas. Eu preciso tal. Enviam a documentação deles. E depois, como é em conjunto, muitas vezes somos prejudicados sobre isso e, portanto... E nós, sobre isso. Sobre a questão do STAL, Sr. Vereador, essa questão não tem... Foi os nossos recursos humanos que viram isso, disseram-nos que era possível. Portanto, não sou especialista em recursos humanos, nada que se pareça. E, portanto, tenho isso completamente dado como certo, senão não nos iriam propor isso. Sobre a questão do presídio, tenho aqui um ofício que já é datado, e que já o pediu, e não foi por nada, foi por esquecimento, vou-lhe dar agora, mas ler aqui algumas Esse não vem pelos pomos. Este não veio por... Mas dos pomos já vos explicámos, que foi o vereador... Nós não detemos cá o Dr. Grilo, já explicámos, não tem cá o Dr. Grilo, mas... E dizer o seguinte... Isto é de 2015, e nós, em 2015, dissemos, no que respeita à EPC, isto é nós para a STAM, no que respeita à EPC, conforme também já temos a oportunidade de referir, entendemos que quer o preço da aquisição, quer a taxa de juros e spread fixados para pagamento do imóvel estão completamente desadequados e manifestamente exagerados, facto que os torna inexecuíveis para o município de Santarém, até pelos constrangimentos impostos pela lei dos compromissos, aliás, como foi reconhecido na reunião de 25 de 2 de 2015. Salientamos que fomos informados de que a STAM foi apenas intermediária no processo da venda da EPC, não tendo tido qualquer intervenção na fixação do valor da aquisição do imóvel, reconhecendo até que existia à data da realização do negócio uma avaliação com preços inferiores ao contratado. Não sei se estou a fazer entender. A própria STAM, uma vez nos disse que foi só intermediária e, pelo que sabia, até havia avaliações inferiores aos 16 milhões de euros. Daí eu dizer várias vezes, e que enquanto cá estiver, que não pagarei. E depois, mais à frente, sobre a questão do presídio militar, dissemos realização da avaliação externa para a fixação do valor do imóvel e depois, no ponto 3, pedimos a celebração de um contrato de arrendamento relativamente à parte do edifício ocupada pelos serviços do município, caso não exista a possibilidade de aquisição do imóvel por parte do município. Nós, desde 2015, queremos arrendar. Claro que a STAM quer que a gente pague tudo, mas como já esteve acordado com uma secretária de Estado que iriam ser feitas avaliações, e quando não tiver outro secretário de Estado ou algum membro algum ministro, e já disse aqui várias vezes, reunimos com ministros e secretários de Estado de toda com o que tutela isto, só reuniu uma vez, e quando percebeu o que é que estava em causa, nunca mais agendam reuniões sobre este assunto. Mas está aí. Tinha havido recentemente, na sequência das suas intervenções na Assembleia Municipal, tinha havido recentemente uma proposta de arrendamento do edifício do ex-presídio. Foi isso que entendi. Está desde essa altura. Isto é de março de 2015. Então, mas desde essa altura ainda não nos responderam sobre o arrendamento. Pronto, ok. Nós desde essa altura já fizemos essa proposta em 2015 de arrendamento. Muito bem. Sobre a questão da Estrada Nacional 114, eu reafirmo, as Infraestruturas de Portugal, e tornaram isso público também, em comunicado que fizeram, salvo erro, em resposta, pelo que eu percebia, à Lusa, dizem que já estão em fase de contratação dos inclinómetros para colocar os inclinómetros, mas dizendo que eu acho curioso e que dão a entender que a responsabilidade não era deles. A responsabilidade, e está no nosso protocolo, posso-vos garantir, do município de Santarém é que não era. E a Câmara Municipal de Santarém não tem nada a ver que agora as Infraestruturas de Portugal e o LNEC, que antes estavam no Ministério da Economia, agora estejam no Ministério do Planeamento. Se lá diz Ministério da Economia, portanto, o Ministério da Economia que tivesse tratado. Eu quero crer que teria que ser as Infraestruturas de Portugal, é o que se subentende. Portanto, acho que as Infraestruturas de Portugal não fizeram nada mais do que a sua obrigação em contratar. Lamentamos que só agora o estejam a fazer e lamentamos, mais uma vez, que desde início de setembro, quando lhes entregámos e dissemos que poderiam o fazer, passado 4, 5 meses, é que tomam essa decisão quando já deveriam ter tomado. Nós sabemos as dificuldades que as Infraestruturas de Portugal têm e são públicas entre todos nós, mas, portanto, cá estamos e acho que devem olhar disso de outra maneira.
Entrando no período da ordem do dia, do ponto 1, Centro Cultural e Recreativo da Aldeia, o vereador Jorge, este não pode votar. Isto é um pedido de isenção de taxa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da Associação Recreativa Cultural do Prado, um pedido de isenção de taxas referente à licença de ruído. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto número 3 tem a ver com a descentralização de competências. E o que é que está aqui em causa? O município de Santarém, a nossa proposta é que das diversas competências, dos 11 diplomas que estavam agora em discussão, que o município de Santarém só aceite um, que tem a ver com aquilo que é a questão da gestão dos fundos comunitários, que será é o Decreto-Lei número 102 de 2018, o qual concretiza o quadro de transferências de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financeiros por fundos europeus e dos programas de captação de investimentos. Dizer que se há vereadores e município que está desejoso que a delegação de competências e o quadro de delegação de competências seja algo que vá ao encontro dos municípios, somos nós. Mas dizer, e lamentamos, que o processo tenha ficado bastante aquém daquilo que é as nossas necessidades, e há aqui uma grande incerteza relativamente a tudo aquilo que ainda hoje que é a delegação de transferências. Podem dizer que estas têm mais ou menos custos relativamente àquilo que é o normal funcionamento. Agora há uma coisa que é o seguinte: estão inscritas no Orçamento de Estado, é porque, quanto mais não seja, há custos administrativos que estão a elas associados. E, portanto, não havendo ainda um conhecimento do Fundo de Financiamento da Descentralização, achamos nós que o município de Santarém não deverá aceitar nenhuma competência para além daquela que é a que já falei anteriormente, que tem a ver com a questão da gestão dos fundos comunitários, porque também haverá uma delegação relativamente àquilo que é a comunidade intermunicipal, seja da Câmara, para a comunidade intermunicipal. Dizer que recentemente, e desde que foi feita esta proposta para a reunião de executivo, o Sr. Presidente da República já promulgou mais 2 diplomas, os chamados pesos pesados, relativamente a tudo aquilo que é a delegação de competências, nomeadamente a educação e a saúde, apesar de eu também achar que a ação social poderá ter algum peso neste quadro de delegação de competências. Nós também esperamos que o Fundo de Financiamento de Descentralização seja conhecido, e tem sido dito que, pela Associação Nacional de Municípios, que os outros diplomas, já quando forem para discussão, e também houve propostas na Assembleia da República para que até ao final de fevereiro fosse conhecido o Fundo de Financiamento de Descentralização. Ele não é conhecido. Portanto, ele não sendo conhecido, o município de Santarém já tem uma delegação que eu recordo, ainda hoje estava a ver, à hora do almoço na televisão, estava mais uma escola no Norte que não tinha auxiliares. Évora, a semana passada, aconteceu a mesma coisa, porque são entidades que algumas delas, nomeadamente Évora, até devolveu a sua competência que tinha igual a nós. E, portanto, as contas têm que ser bem feitas, o Fundo de Financiamento da Descentralização tem que ser conhecido, e provavelmente nós em junho, o que eu gostava de que aqui ficasse muito claro é que em junho este Executivo gostaria de estar a receber estas competências e todas as outras que já foram promulgadas pelo Sr. Presidente da República dentro de um quadro e dentro de um Fundo de Financiamento de Descentralização que fosse claramente conhecido e que fosse ao encontro daquilo que é a real necessidade dos nossos municípios. Mas também dizer que, independentemente disso, eu quero dizer que a Lei 50 fica muito aquém daquilo que era o que foi falado inicialmente com os municípios, porque nós pensávamos que podíamos ter efetivamente todos uma maior intervenção nos nossos conselhos em determinadas matérias que hoje estão na esfera e na tutela do Estado, mas que depois de vermos a Lei 50 e também depois com os diplomas sectoriais que foram saindo, percebemos claramente que muito daquilo que vamos ser tarefeiros
em alguns aspectos daquilo que é o Governo, mas não termos políticas que possam ir ao encontro da melhoria da qualidade de vida dos nossos municípios e também ao encontro daquilo que está na nossa Constituição, nomeadamente no artigo 6º, que fala no princípio da subsidiariedade, que diz que quem está mais próximo das populações o pode fazer. Portanto, a nossa proposta é no sentido de só aprovarmos o Decreto-Lei 102/2018, sendo certo que, como disse, espero que em junho possamos estar aqui a deliberar no sentido de aceitar todas as competências, sendo o Fundo de Financiamento de Descentralização robusto e capaz de responder a todas as necessidades. Senhores vereadores, vamos dar as palavras. Sim, Sr. Presidente, nós somos, e que fique claro, claramente favoráveis à transferência de competências para os municípios. Consideramos que o princípio da subsidiariedade não basta apregoá-lo, é preciso praticá-lo e dar condições para que as transferências de competências possam ser assumidas. E a Lei Quadro de Transferência de Competências é uma Lei Quadro muito abrangente, tem um conjunto significativo de setores que toca várias áreas, enfim, desde a área social, que já falámos cá hoje, enfim, passando pelas áreas protegidas, há um conjunto significativo de áreas que são extremamente importantes para os municípios, portanto, do estacionamento público, à saúde animal, à segurança dos alimentos, enfim, muitas áreas que são extremamente importantes e úteis para a qualidade de vida dos nossos concidadãos e, portanto, congratulamos pelo facto de estar a haver um exercício de consensualização entre, por um lado, a Administração Central, por outro lado, os municípios, para que essa concretização possa acontecer. Contudo, face à proposta que é feita que está em cima da mesa, nós também consideramos que é importante que, para além das competências, que haja o respectivo pacote financeiro, e face à proposta que hoje aqui nos é trazido, nós somos favoráveis pelo princípio geral a essa transferência de competências. A proposta que o PSD nos traz hoje aqui à reunião de Câmara não pode merecer, enfim, a nossa concordância, por isso vamos nos abster relativamente à proposta que é feita. O princípio geral, mesmo relacionado com os fundos comunitários, enfim, é um princípio que comungamos, mas não acompanhamos, digamos que a posição de rejeição do PSD, e, portanto, espero que no futuro, eventualmente no verão possamos estar todos aqui a votar favoravelmente esta proposta. E, portanto, a minha intervenção é a nossa declaração de voto relativamente a esta matéria. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. O ponto 4 tem a ver com o acordo judicial do município de Santarém e o Banco e o BCP. Alguns senhores da palavra. Sim, nós queríamos colocar queríamos que Está aqui o Dr. Torrão também. Exato. Queríamos eventualmente o Dr. Torrão, o Sr. Presidente, enfim, quem achar oportuno, nos esclareça enfim, o que é que está em causa, e nomeadamente os montantes financeiros e as questões que estão aqui a ser hoje avaliadas neste acordo extrajudicial entre o município de Santarém e o Banco e o BCP. Dr. Torrão, de forma sucinta, mas respondendo às questões que o vereador Rui Barreiro colocou. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Concretizando aqui a proposta que está, consta do ponto 4, de facto o que se pretende é um acordo no âmbito do processo 492, o qual irá necessariamente também implicar a desistência de um outro processo, que é o 1005/12/4-B, em que é exequente a massa insolvente da Sociedade A. Machado e Filhos S.A. e executado o município de Santarém. E, portanto, o que estamos aqui a falar é de colocar termo com um acordo a 2 processos judiciais. O 492, que tem um montante, o pedido inicial é cerca de 800 mil euros, com juros contabilizados até 2014, e um segundo processo, o 1005, que está identificado na linha C da informação, que tem um valor já em processo executivo de cerca de 2.400.000 euros.
Ou seja, com este acordo que se cifra num montante máximo a pagar ao BCP de 746.670,50, colocamos termo a estas duas ações de montante efetivamente muito superior. E genericamente é isto que está aqui, fazer um acordo neste montante para colocar termo a duas ações. O acordo, portanto, são linhas gerais que depois será, enfim, o nosso mandatário trabalhará em função daquilo que for deliberado aqui neste momento, e o acordo também fica, portanto, será, enfim, como lhe disse, tripartido, será homologado por sentença judicial no âmbito do processo 492 e depois será submetido a vista do Tribunal de Contas e a sua efetiva execução estará dependente desse facto. Em termos genéricos é isso. Sr. Vereador, mais alguma questão? Sim, eu queria que o Sr. Dr. José Torrão fez ali um resumo, enfim, mas eu gostaria que fosse datado no tempo, digamos que processos são estes, e a que é que se referem. É bom lembrar que um dos casos que referiu aí, dos 2,4 milhões que já estavam num processo executivo, é um processo que foi conhecido na comunicação social pelo chamado processo da gripe A, e, portanto, das chamadas obras que não aconteceram ou que supostamente não terão acontecido a propósito da gripe A nas instalações da ESEPC. E, portanto, gostava que referisse que processo é esse e também do 492 de 2014. Também o que é que refere, portanto, que são os tais 800 mil euros, que obras são essas que estamos aqui a referir? Sr. Vereador, nós nestes processos, e começando pelo processo 1005/12.4 Belra, o processo principal, foi um processo intentado pela Sociedade A. Machado e Filhos contra o município de Santarém, com um pedido inicial de... Só um momento, só para... Um pedido inicial de... 1.600.000 de capital, mais cerca de 200 mil euros de juros. Este processo, como foi, enfim, veiculado à data na comunicação social, foi entregue a um mandatário contratado pelo município e, nesse âmbito, de facto, não foi apresentada contestação, o que implicou, necessariamente, que o município fosse condenado no pedido. E, portanto, esta matéria, relativamente a quais as obras se reportavam ou não, enfim, ficou ultrapassado com essa condenação e essa matéria não foi discutida. Com essa condenação, enfim, foi neste processo e o processo está a seguir atualmente até a execução. Surgiu também depois um processo, já em 2014, que é este 492, em que o BCP intentou uma ação contra o município que vai impedir o pagamento de 4 faturas que constavam que foi uma cedência de créditos da Sociedade A. Machado ao BCP, portanto um facto, denominado normalmente por factoring, e a partir do momento em que houve a condenação do município neste montante, portanto houve o reconhecimento da execução e da validade das faturas e, portanto, nada existe do que, enfim, termos que pagar essas faturas. E genericamente é isso. Enfim. Perdão, mais alguma questão? Eu acho que podemos passar à discussão, depois farei uma declaração de voto. Eu gostava de dizer também que o município de Santarém, esta ação foi muito falada na comunicação social, salvo erro, em 2014. E, portanto, estamos numa situação que o nosso mandatário de então não contestou uma ação, como disse o Dr. Torrão, e não a contestar, o município imediatamente ficou condenado e, portanto, houve uma assunção disso. E, portanto, temos vindo a trabalhar nesta e em todas as ações que o município tem, e recordo que temos muitas ações, e dizer que de vários índices, e aqui reportando às gestões, como claro só pode ter sido o PS e o PST que tiveram à frente isto, ou seja, de ambos os mandatos, mas estamos a fazer um esforço muito grande para que neste mandato a esmagadora maioria das ações que tenham resolução possam ser resolvidos. Estamos a tornar, não é litigantes, mas estamos pelo menos muito assertivos nestas matérias, porque
uma das coisas que nos propusemos, para além de regularizar todas as contas e passarmos a ser um município com contas saudáveis, é também que, do ponto de vista daquilo que são processos e que depois derivam para passivos contingentes, também o município de Santarém fique um município bastante saudável nestas matérias. Sr. Presidente, só complementando, relativamente à atuação tanto desse mandatário como de algum eleito local que possa ter adequado. Um bocadinho mais perto do coisa. Relativamente ao facto de não haver contestação nessa ação, portanto, enfim, essa matéria já foi submetida às instâncias competentes, não só ao nível de advogado, mas também ao nível, enfim, puramente há uma responsabilidade de algum eleito local à data. E, portanto, essa matéria não fica prejudicada com este acordo. Portanto, prosseguirá, a parte criminal prosseguirá e, portanto, iremos aguardar o termo da mesma. O que o Dr. Durão quer dizer, que é menos jurídico, é que nós também vamos demandar o advogado que não fez esta contestação e, portanto, esperamos ser ressarcidos depois, ou pelo seguro do advogado, ou mesmo pelo próprio advogado. Muito bem, quem vota contra? Quem vota contra? Queria fazer declaração de voto. Muito bem. Enfim, nós agradecemos os esclarecimentos que foram prestados, quer antes da reunião do Executivo, quer agora aqui na reunião do Executivo. No entanto, o Partido Socialista considerou que, apesar deste acordo estar sujeito a visto do Tribunal de Contas e, portanto, só produzir efeitos depois do Tribunal de Contas dar, enfim, esse respectivo visto, considera que o processo é um processo de veras complexo que aborda montantes financeiros extremamente elevados e altamente lesivos do município escalabitano e, portanto, não poderia, digamos que em consciência, votar de outra maneira. Compreendemos o esforço que está a ser feito atualmente, lamentamos é que este esforço não tenha sido feito em tempo útil para evitar esta condenação por um lado e esse processo executivo de vários milhões de euros que certamente que distribuídos pelo muito que há para fazer no município dariam jeito. De qualquer forma, enfim, oxalá que enfim, este tipo de processos, enfim, possa ser rapidamente resolvidos e que o município se possa concentrar noutras áreas que são mais importantes do que estas, sendo certo que agradecemos os esclarecimentos e volto a reiterar que nos foram transmitidos, quer pelo Dr. Torrão, quer pelo Executivo. Muito bem, Sr. Vereador, só dizer aqui uma nota, é que nós também temos aqui alguns de outras gestões e de outras alturas da nossa vida municipal. Eu depois também espero que o seu voto não seja, também esperamos algumas para resolver, tenho a certeza que o seu voto será diferente e também são coisas não tão fáceis de explicar como estas aqui. Muito bem, ponto 5, Centro Social de Santa Marta, é a candidatura que falei ainda há pouco, alguns senhores vereadores querem usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, isto tem a ver com a alteração ao abrigo do disposto número 1 da Lei dos Compromissos. Alguns senhores vão dar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Abstenção. No ponto 6. Ponto 7, seguros de acidentes pessoais, bombeiros voluntários de apoio em espécie. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, protocolo de colaboração no âmbito do programa ECO, escolas desenvolvido pelo qual? Não, o ponto 5, sim, o ponto 5 é para remeter só à Assembleia. O 6, sim, a declaração, sim, da Lei dos Compromissos, sim, é votado o remeter para a Assembleia Municipal. Seguro de acidentes pessoais, bombeiros voluntários, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, protocolo de colaboração do protocolo ECO, escola geralmente pela Associação de Bandeira Azul da Europa. Queres falar uma coisa, Inês, sobre isto? Vamos ver a palavra. Quem vota no 8. ECO escola. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, sede do Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 52 em Santarém. Quem vota contra, quem se... Jorge, és tu? Posso? É assim,
E até por causa deste ponto que tivemos agora, deste acordo, eu causa-me um bocado de estranheza como é que o município, numa coisa que ainda não pagou, que não é dele, está a fazer este tipo de cedências, que não tenho nada contra o princípio, mas, segundo me lembro, há uma cedência do espaço, mas não há a certeza. Mas que até pensa. Estamos a falar da sede dos escoteiros. Se puder. Não, pronto. A minha dúvida prende-se com isso, quer dizer, estar a fazer cedências de espaço em espaços que não são nossos, ou que no futuro podemos vir a ter problemas, e se calhar daqui a uns anos está aqui outro executivo a chegar a acordo por. Era este esclarecimento que eu queria. Ao Sr. Vereador. Eu só gostava de dizer aqui uma coisa sobre, e acho que esse ofício que acabei de dar ao Vereador Rui Barreiro sobre a questão da EPC é claro sobre uma matéria. O município de Santarém, eu acho que fui muitas vezes claro sobre o município de Santarém, eu votei favoravelmente, não conhecia os contornos do negócio como conheci, apesar de não me os contarem todos, mas há uma coisa que é clara: a Escola Prática de Cavalaria está no património do município de Santarém. Está. Como diziam os antigos, registado e consolidado. Está registado. É do município hoje. Agora, nós temos uma dívida para a STAM. E essa dívida também está registada nas nossas contas. Tanto que eu muitas vezes faço o exercício de dizer, olha, a Câmara de Santarém hoje tem uma dívida de 50 milhões, retiramos 16 milhões da EPC, portanto, mas que representa património, ficamos com X. Agora, essa dívida está registada nas nossas contas. Nós temos essa dívida, portanto, ninguém tem dúvidas que é a Escola Prática de Cavalaria do município de Santarém. Agora... mas eu acho que ainda fui muito claro há bocado no que disse. Eu, quando estou em reuniões, e já estive em reuniões e já tive algumas, agora, como disse, desde 2015 foi a última que tive, quando estou em reuniões, e numa das reuniões me dizem que não sabem como é que foi feito o negócio, mas que até sabem que a avaliação era inferior ao que a Câmara Municipal de Santarém pagou, é claro que eu desconfio, e depois disso mandei fazer uma avaliação, vos posso dar a avaliação, em que a avaliação não eram 16 milhões, mas eram 9 milhões e 600. Portanto, não, eu já disse isto na Assembleia Municipal, já disse isto na Assembleia Municipal, e portanto, o que tinha ficado acordado com a anterior Secretária de Estado do Governo do PSD, e depois estive com o Félix Mourinho, que também lhe expliquei isto, tive 3 horas em reunião com ele, que depois me diria qualquer coisa até hoje, depois mudou de pasta, e entretanto já temos pedido sucessivamente. Há uma coisa que temos que ficar claro, é que o município de Santarém nunca se recusou a pagar. Queria era avaliações, já que isto, quando veio para cá, a STAM foi só intermediária. Não houve aqui avaliações pelo meio. Portanto, se nos é dito, se a própria STAM diz que tem avaliações que são de valor inferior, seja o Ricardo Gonçalves, seja outra pessoa que esteja como presidente, o que faz é aquilo que nós fizemos. E uma coisa que ficou acordada nessa reunião com a anterior Secretária de Estado, do Tesouro, Luísa Castelo, já não me recordo, Isabel Castelo Branco, não sei, já não me recordo o nome da Secretária de Estado, ficou acordado uma coisa, era que a Câmara Municipal de Santarém e a STAM iriam fazer avaliações e iam juntar as avaliações e se chegar a um entendimento sobre aquilo, ia avaliar o presídio e a escola prática. O presídio estava avaliado em cerca, a nossa avaliação estava avaliada em cerca de 4 milhões de euros. Das avaliações que nós tínhamos na altura, se bem me recordo. Mas, portanto, nós fizemos esse trabalho. Agora, a STAMO teve uma falta de lisura, aproveitou, eu já disse isto, em Assembleias Municipais, já disse isto, salvo erro, até este mandato, senão foi no anterior. A STAMO aproveitou a mudança de governo para uma coisa que tinha assumido numa reunião, então estive eu com a doutora Catarina, veio dizer que não era bem assim. Portanto, o que ficou acordado numa reunião era, muito bem, a STAM vai fazer uma avaliação, já que não havia avaliações quando foi feita a transação do negócio, a Câmara faz uma avaliação e a STAM faz outra. Vão-se juntar e depois estão que chegar aqui a um entendimento e, portanto, e será esse entendimento. A Câmara fez o seu trabalho, fez as avaliações e, portanto, vejam, a diferença é significativa
naquilo que é a avaliação da Escola Prática de Cavaleiro. Eles não chegaram a enviar isso. Não, o preço tem, esse é muito parecido e não fugirá muito. Mas não é isso que eu quero dizer, Sr. Vereador. O que está aqui em causa é uma postura de lisura. E quero dizer que o município de Santarém já teve atos inspectivos da IGF, já teve uma série de coisas e nós assumimos isso em todo lado. Eu assumo isto em todo lado. Se tiver que ter penalizações por não ter pago isto, eu assumirei e cá está. Sim. É assim, eu já ouvi várias vezes a dizer que a dívida do município é tanto e se a Escola Prática de Cavalaria é X, é Y, vá. Eu acho que seria mais correto dizer assim, a escola está avaliada em 16 milhões e nós pagamos 10. Portanto, a dívida não é 50 menos a Escola Prática, é 50 menos 6 milhões, não é? Em termos práticos, nesse caso seria 10. Pronto, seria 10. Ou seja, se a dívida for 60 milhões, temos que tirar 6 milhões, que é o que está a mais pelas tábuas. Será assim? Sim. Portanto, isto seria o correto dizer, não é dizer a dívida era tanto e se a Escola Prática é X. Porque isso faz partir do princípio às pessoas, e no meu caso, que a Escola Prática a gente não a quer comprar. E pelos vistos queremos. Eu quero comprar, ou seja, nunca então, e já fizemos propostas nesse sentido com os 10 milhões. Pronto. Então, agora o que está... Então não diga que a dívida é isto menos a Escola Prática. Depois também digo uma coisa que é o seguinte, é que o ativo da Câmara, que as coisas não se vê só pela dívida, vê-se também pelo ativo. O ativo da Câmara agora são 274 milhões de euros. Mas tem, porque também, e dentro do ativo também lá está, teria que tirar isso. Ou seja, estamos a falar de ativos completamente diferentes do que eram uns anos atrás, também houve realizações de património. Sr. Vereador. O seu discurso, numa perspectiva de não querer comprar. A partir do momento que quer comprar, seja por 10 milhões, não pode dizer que a dívida é menos a Escola Prática. Sr. Vereador, há uma coisa que é o seguinte, eu já vi municípios, e se a lei que temos aqui, que hoje estamos a recusámos ainda há pouco uma série de diplomas sobre a delegação de competências, eu lamento que um desses processos de descentralização não tenha a ver com aquilo que é os imóveis do Estado, porque os imóveis do Estado, e eu próprio disse que estava expectante com a delegação de competências que vinha aí. Porquê? Porque podia vir património, mas tudo que é vendável e é passível de ter receita, os municípios é-lhes vedado porque o próprio Estado o quer fazer. Mas, portanto, estas são as noções que nós temos tido. A questão que falamos aí nesse ofício, os juros são usurários, os juros chegaram a estar a 12%, ou seja, que era uma coisa completamente usurária, portanto o contrato esteve mal. E há outra coisa que eu gostava de dizer, e que já o disse em sede própria, e já o disse ao Vice-Presidente do Tribunal de Contas. Eu também gostava que me explicassem como é que uma Câmara, que na altura devia quase 80 milhões de euros, o Tribunal de Contas validou e visou um contrato de 16 milhões de euros. E isso é das coisas que a mim me mete. E muitas vezes quando se diz que não há vistos, quando não há vistos políticos, eu não sei se aquele visto não foi um visto político. Não sei se não foi um visto político, porque estava em causa o déficit do Estado, estava envolvido, como diz a STAM, o Primeiro-Ministro de então, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e as pessoas que estavam na STAM. E, portanto, não me calarei com isso em defesa daquilo que é os interesses do município de Santarém. Muito bem, sobre esta matéria, Vereador Jorge. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. De facto, o que aqui está não é mais do que uma proposta para a reversão de um direito de superfície de um terreno, que não tem nada a ver com a EPC, num terreno situado na Quinta do Valbom, que tinha sido cedido em 2003 para o agrupamento escotista, portanto, o agrupamento 52, instalar a sua sede. Portanto, e é essa reversão do direito de superfície que aqui se traz hoje a decisão, depois de ter cedido outro espaço ao agrupamento. Portanto, o que estamos aqui a falar é só da reversão do direito de superfície do terreno da Quinta do Valbom, mais nada. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém? Nós só queríamos passar a atenção, queria que só um esclarecimento, portanto, relativamente a esta matéria. Portanto, obviamente, o agrupamento 52 está completamente de acordo
com esta matéria e, portanto, exatamente, portanto, está tudo certo, mas está tudo acertado, portanto, não há dúvidas relativamente a essa matéria, portanto, é desejo do agrupamento 52 que isto se concretize, não é? É muito portanto, mesmo. Ok, em função dessa informação nós estamos favoravelmente a esta proposta. Tem os desenhos Sim, do que eu sei, eles querem fazer. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto 10. Acordo de alteração do protocolo do Instituto Nacional de Emergência Médica no município de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Nomeação de representantes legais para integrarem a Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de Rio Maior. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Devolução de importâncias transferidamente pelo novo banco. Alguns senhores que eu quero usar da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Devolução de importância referente ao serviço de meteorologia pago em excesso. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Ocupação de espaço público, centro cultural e recreativo do canal. Pedido de isenção de pagamento de taxa. É uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Anulação de valores em dívida do ano 2007 relativas ao arrendamento do espaço na Praça do Município número 10, resto de chão. Quem vota contra... Nós abstemos nesta. Então, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 16. Proposta de distribuição de apoios financeiros para a realização de obras na sede da Associação Ativa Cultural das Três Aldeias. Quem vota contra? Quem se abstém? 16 é o Carnaval. Pois houve aquelas... Está bem, tem razão. E agora está... Certo. Eu tenho... Não. Isto é ao contrário. O 16 é... Não, o 16 então é o Carnaval, não é? Não. Pronto, então está este bem aqui. É que depois baralharam aqui também porque puseram ao contrário final aqui também. Pronto, 16. Não, então... Mas o... Não. 16 é os apoios ao Carnaval. 17 é o parque e o 18 é que é a... Então, eu tenho aqui... Não, mas aqui no meu 16... Eu sei, mas é que aqui puseram de acordo com... Ou seja, eu tenho aqui o 18, puseram... Ou seja, me corrigiram para ficar como aqui está e afinal... Não está, não sei se estou a fazer entender. É que olha aqui, eu estava a ler de acordo. Está. Então qual é que é o 16? Pronto, então ponto 16. Atribuição de apoios financeiros ao Carnaval. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora o ponto 17 é a proposta. Qual é que é o 17? Do PAC. Já estou baralhado com isto tudo. Pronto, o 17. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Não, estava a dizer, já estava baralhado com esta numeração toda. Pronto, é tão alterado. Eu tinha aqui ponto 18. Proposta de atribuição de apoio à realização de obras na sede das Três Aldeias. Quem vota contra, quem se abstém. Pronto, agora já está. Ponto 19. Processo 40/2018, apoio ao pagamento de 50% no valor da renda mensal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Apoio ao projeto hipoterapia do grupo de escolas Ginestal Machado. Ou seja, à semelhança, temos mais um agrupamento que tem hipoterapia. Quem vota contra, o Dr. Torrão pode ir. Obrigado, Dr. Torrão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. O Sr. Barreiro não está na sala. Ponto 21. Proposta de atualização das rendas para 2019. Isto é o regime de arrendamento apoiado decorrente da legislação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Proposta de manifestação de interesse em aumento do projeto do município de Santarém. Eu aqui quero dizer que isto é bastante importante para nós, esta deliberação. Dizer que o município de Santarém tinha já do anterior triênio um contrato local de desenvolvimento, um CLDS+, e os CLDS agora derivaram para os CLDS de quarta geração. Eu recordo, por exemplo, e até foi aqui elogiado em conjunto por todos nós, muito aquilo que era o trabalho feito às crianças carenciadas, nomeadamente a nível do norte do concelho, entre outros projetos, porque foram muitos projetos que fizemos no anterior CLDS+, e portanto, a Segurança Social achou por bem que o município de Santarém
tivesse, e não poderia deixar de ser, visto ao trabalho que foi feito e também por tudo aquilo que são as características do nosso Conselho, ter este CLDS de quarta geração. Portanto, a entidade ainda não está aqui, não temos que... Será a PPA-CDM, à semelhança do anterior. Já aqui está, quero dizer, não está é o técnico. É a PPA-CDM e depois a PPA-CDM no anterior fez mais algumas parcerias, mas, portanto, dizer aqui um muito obrigado à PPA-CDM e dizer que se correu muito bem. Eu recordo que no anterior mandato, quando fomos desafiados a ter o CLDS+, houve algumas dúvidas, porque tinha corrido bem nos concelhos, tinha corrido mal noutros concelhos. Trabalhou-se muito a nossa ação social, a doutora Elizabeth, com a doutora Maria João, da PPA-CDM, e realmente o projeto chegou a bom porto. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23. A ação social escolar, isto é o perdão de dívida à aluna frequentar a EB1 da Póvoa de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24. Habitação social, Rua Aquilino Ribeiro, lote 9, 3º B, bairro de Girão. Pedido de revisão do valor de renda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25. Proposta de protocolo de cooperação para a implementação do balcão de inclusão entre o município de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, esta do 33 ao... Ponto 26. 26 ou 30, se quiser. Muito bem, então ponto 26 ao 30, trânsito, Rua A e Rua Marecos, 27, Anel Freitas da Romeira Várzea, Terprocal de Santarém, Rua Silva Paulo Meiro, Rua do Pombal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 31. Proposta de autorização para a celebração de contrato de concessão de uso privativo de domínio público. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 32. Isto teremos que votar depois em fechado. Ponto 43, 2000P, 2011, é o pagamento de vencimentos, ficar na mesma data. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Doação do modelo Continente, isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 35, oferta de livros, que foi aquilo que o PS, a iniciativa que o PS teve connosco. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Eu sobre o que temos para conhecimento, além das, o resto tem a ver com a Assembleia Municipal, temos aqui a 362, e isto foi falado por todos nós só um bocadinho. Tenho aqui que ver aqui uma data, peço desculpa. Dizer o seguinte: nós, quando foi a assinatura não, quando foi a apresentação em Alcanedo, já há cerca de 2 meses, isto passa depressa, 2 meses e meio, 3 meses, o ministro Pedro Marques esteve numa reunião na Junta de Freguesia de Alcanedo, onde veio apresentar a qualificação da Estrada 362 e da 361. E, portanto, dizer que, relativamente àquilo que era a expectativa do município, nós tínhamos dito que não sabíamos o que estava, ainda não tinha sido o nosso conhecimento. Este projeto chegou no final de dezembro, mas ficámos expectantes com cerca de 1 milhão de euros a mais que estava no procedimento. Mas esperámos para ver o que estava aqui em causa sobre a matéria 362. E lamentamos, e também isso está aí dito pelos nossos técnicos, que mais uma vez as infraestruturas de Portugal, e há pouco era aqui falado que muitas vezes critica as infraestruturas de Portugal, critico as infraestruturas de Portugal, porque as infraestruturas de Portugal, eu sei que foi criado um super ministério. A junção da REFER com as estradas de Portugal criou um super ministério que não tem dinheiro. Agora, há uma coisa que todos nós temos que ter a certeza, é que há estradas e estradas.
há localizações e há localizações. E várias vezes aqui o falei, e no anterior mandato tive a oportunidade, quando foram lançados várias zonas relativamente de apoios do Governo a áreas de localização empresarial que permitia alguma qualificação de estradas, que esta não tenha sido considerada. Não é por falta de dados que este Governo ou anteriores governos ou as Infraestruturas de Portugal não sabem o retorno que a economia do norte do concelho tem, não só para a nossa região, mas também para todo o nosso país. E dizer que lamentamos que nenhuma das nossas propostas tenham sido consideradas. Já a questão dos passeios, que foram várias vezes faladas, mas aquilo que para nós é mais importante, e o arquiteto Pedro Gouveia refere isso na sua informação final, que é aquilo que várias vezes as reuniões que existiram para que o desaparecimento das curvas, e permitam uma expressão, entre o Val d'Água, isto nesta primeira fase, porque sabemos que isto foi dividido em duas fases, entre o Val d'Água e a Aldeia da Ribeira, não tenha sido uma realidade. E, portanto, mais uma vez, as Infraestruturas de Portugal e o Governo não olham como deveriam ter olhado para aquilo que é a Estrada Nacional 362. E quero dizer, repetindo as palavras, tive o cuidado de dizer quando o Sr. Ministro está cá. Não somos ingratos, nós gostamos que façam bem, agora temos que saber que é ir mais além. E uma das coisas que nós lamentamos é que muitas vezes, e curiosamente sabemos que muitas vezes isto é feito por spins e por muitas agências de comunicação, o que é importante de comunicar, mas acho que a política tem que ser virada de vez para aquilo que traz retorno ao nosso país. E muitas vezes, quando são feitos estudos de norte a sul do país, sabendo muitas vezes que estão a traço de pequenos interesses menos localizados ou mais localizados, não se olhar realmente para aquilo que tem mais retorno. E nós, no norte do concelho, temos empresas que faturam mais de 500 milhões de euros por ano. Se a estrada fosse feita dentro daquilo que é as nossas reivindicações há muito tempo. E, portanto, uma das coisas que vamos dizer às Infraestruturas de Portugal, e vamos pedir uma reunião sobre esta matéria, temos reunido muito sobre a linha do Norte, e, portanto, também dizer aqui, já o disse ainda há pouco, fico mais descansado, porque de vez as Infraestruturas de Portugal vieram tirar as nossas preocupações sobre aquilo que é a linha do Norte, disseram que não há problema nenhum, portanto, havia aquele seu pedido de intervenção da Procuradoria-Geral da República, da PGR, por causa da linha do Norte, mas, portanto, se não há problemas, nós ficamos completamente descansados e que a motorização a fazer a seguir seja importante. Agora, sobre isto, lamentamos que mais uma vez tenha acontecido nestes moldes e, portanto, esta requalificação é fundamental e não vamos desistir dela. Sr. Vereador. Bom, Sr. Presidente, eu relativamente à Estrada Nacional 362, enfim, é conhecida a posição do Partido Socialista relativamente a esta matéria e, portanto, nós consideramos que não podemos ter sol na eira e chuva no naval. Agora, competiria ao município, obviamente, ser mais exigente. E ser mais exigente significa o quê? Significa, eventualmente, fazer uma proposta diferente e criar condições para que os investimentos que vão ser feitos da Estrada 362 não fossem apenas, digamos que uns pequenos acertos relativamente ao traçado e não resolvam o problema dessa população que, enfim, para a qual, enfim, todos nós somos eleitos e, portanto, cuja responsabilidade principal é de quem tem pelouros e competências delegadas do município. De facto, este projeto da 362 não resolve os principais problemas de ligação de Santarém a Alcanedo. E, portanto, há aqui um conjunto significativo de meios financeiros que vão adiar, vai haver, digamos, no cadastro da 362, aquilo que vai acontecer é que houve, de facto, uma intervenção
das infraestruturas de Portugal, com algum significado financeiro, mas para a qualidade de vida dos nossos concidadãos, quer para quem tem que se deslocar de Santarém para Alcaner, que infelizmente são poucos, a não ser em períodos de festividades, porque a deslocação de Santarém para Alcaner não acontece como todos nós gostaríamos, porque infelizmente muitos dos postos de trabalho criados em Alcaner não são usufruídos por munícipes de Santarém, são munícipes de outros concelhos vizinhos, assim como também aquilo que é, digamos que a realização de alguns negócios e, portanto, deixar aqui riqueza instalada também. Sabemos que não é Santarém que é escolhido como área de negócio, infelizmente são os concelhos limítrofes, nomeadamente Porto Mós, Alcanena, Rio Maior e Leiria até, que acabam por beneficiar dessa riqueza criada em Alcanena. E, portanto, sendo assim, eu julgo que o município deveria ter colocado à consideração, face àquilo que são os diferentes investimentos necessários em Santarém, porque não é apenas na estrada 362, como crucial. E mesmo que fosse faseado, aquilo que o Partido Socialista tem dito é que nós deveríamos ter uma via rápida, numa primeira fase, entre a Aldeia da Ribeira e Termês, de forma a criar condições de redução daquelas curvas e de redução do período de tráfego que liga Santarém a Alcanedo, e essa deveria ser, digamos que, o grande esforço que deveria ter sido feito. No Partido Socialista, pelo menos este mandato, nós não fomos chamados a participar em nenhuma reunião, nem nos foi pedido, enfim, nenhuma colaboração, mas esta é aquilo que nós defendemos já há muito tempo. Lembro-me também, contudo, que no passado veio até a banda de Alcanedo aqui a este espaço, em que foram anunciados, e o Sr. Presidente costuma ter boa memória, foram anunciados, digamos que uma via rápida, julgo que até se falava numa estação de comboios, mas nem este projeto fala na via rápida, nem na estação de comboios, nem a empreitada da estrada 362 resolve o problema principal. E, portanto, é importante que haja investimentos, é importante que haja melhorias e beneficiação na pavimentação, na sinalização, na drenagem, nos passeios, mas, enfim, a realidade é que nós vamos continuar, e nomeadamente eu que sou o utilizador da Estrada Nacional 362, vamos continuar a ter, enfim, problemas semelhantes relacionados com o tráfego de pesados, com a falta de ligação entre Santarém e Alcaner e até a ligação a outras redes viárias de grande dimensão que podiam beneficiar. E, portanto, o que nós temos a dizer relativamente a esta matéria é que vamos acreditar que este 3,3 milhões de euros, provavelmente metade daquilo que devia ser gasto na Estrada Nacional 362 para esta primeira fase, possa, no futuro próximo, vir a ser resolvido com uma vantagem clara para o município de Santarém. A 361, enfim, também tem alguma influência naquela zona e, portanto, também está previsto, digamos, que haver intervenções, mas nós consideramos que é pouco e, portanto, o Partido Socialista considera que é pouco este investimento para aquilo que é a necessidade do Concelho de Santarém. Muito obrigado. Gostava só de dar aqui mais algumas notas, que eu tenho família em Alcanedo e todas as semanas vou a Alcanedo e vou mais que uma vez, porque também, enquanto Presidente, em reuniões de trabalho, com muita frequência vamos ao norte do Concelho. E lamentamos isso também, mas gostava de só dar aqui uma nota que é o seguinte. A banda veio cá, e já hoje falámos sobre essas bandas. É que em 2009 a banda andou por todo lado em Santarém. E tiro o chapéu ao maestro e ao primeiro-ministro de então, que era o Mundo Cor-de-Rosa. E eu já disse isso, e uma vez sugeri isso, só o único que mostrou-se interessado em acompanhar-me foi o Presidente Pedro Ribeiro do Cartaz, que nós fomos uma ação contra o Estado, porque o Estado gozou com aquilo da OTA Alcochete, gozou com todos nós. E se calhar se puséssemos um pedido de indemnização seria importante, mas a variante Alcanedo, o Mário Lino ali assim, na Sala dos Azulejos, o Mário Lino ali naquela Sala dos Azulejos, em 2008 disse que em 2012 estava feita.
Portanto, a via rápida esteve aqui e procurem na comunicação social, se fizerem, eu depois não vou a exemplos, já diz que recorro sempre ao mesmo órgão de comunicação, mas acho que há outros que têm isso também, mas estava lá e portanto, foi dito que em 2012 estaria feita o desvio da linha do Norte. A ligação, o comboio passava por todo e mais algum lado. Mas agora também lhe vou dizer aqui uma coisa, sem provocação, porque a história eu depois não estive no governo a seguir do engenheiro José Sócrates, onde podia ter tentado influenciar isso. E o senhor engenheiro Rui Barreiro esteve no governo a seguir do engenheiro José Sócrates e poderia ter tentado influenciar para que isso fosse uma realidade. Agora, nós temos feito... Não é recado, é uma constatação. É diferente do recado. Então não fomos... Portanto, essa é a questão que estou a dizer. Agora, lamentamos, e eu vou aqui dar um enfoque naquilo que acho que é mais importante sobre isto, é que os investimentos no nosso país, isto é que é lamentável, não têm em conta aquilo que é o retorno que podem ter. São feitos, ou seja, eu acho que as infraestruturas de Portugal e o Governo, apesar de todas as explicações que nós já demos, eu tive o Ministro da Economia, está aqui o vereador no Serra, esteve comigo quando foram anunciados os 40 milhões de euros para a Fonte Salem, um deles disse, olha, Sr. Ministro, aqui ao lado, temos a 362, é importante, tivemos novamente o Ministro quando foi o Espaço Empresa, tivemos vários, ou seja, o próprio Ministro Pedro Marques, numa reunião na CCDR do Alentejo, lhe dei nota da 362. Agora, é o ter retorno ou não ter. As coisas não têm que acontecer no nosso país só porque são necessárias. É necessário, acredito que há muita estrada, muito quilómetro de estrada. A Associação Nacional de Municípios tem um dado que diz que cerca de 70 mil quilómetros de estrada precisam de ser reparados até 2021. 70 mil. Uns municipais, uma grande parte também das infraestruturas de Portugal. Agora, as coisas não podem ser vistas só no âmbito daquilo que é o arranjar mais uma estrada. Muito bem, temos agora um ponto... Sim. Posso só colocar uma questão? Sim, senhor. Eu não sei se isto é execuível. Estes 3,3 milhões, o município negociar com as infraestruturas de Portugal e dizer assim, vamos intervir na zona que referiu, entre Termês e a Aldeia da Ribeira. Sim. E deixamos para, daqui a uns anos, a restante intervenção. Eu não sei se isto é possível. Vereador, é tudo possível desde que as infraestruturas de Portugal o queiram. O município de Santarém até disse às infraestruturas de Portugal que estava disponível, se eles corrigissem o traçado, estava disponível para participar. Porquê? Já que muitas vezes vamos lançar agora a questão, o procedimento dos diques. Estamos a substituir, estamos muitas vezes a substituir-nos aquilo que é o Estado. Eu já o disse que não o farei. Nas barreiras estamos a substituir a 114. Também já o disse, já levei as lições suficientes para aprender que dá sempre mau resultado. Agora, tem que haver uma clara definição daquilo que as infraestruturas de Portugal querem. Por exemplo, as infraestruturas de Portugal, hoje em dia, as vias, claro que lhes preocupa algumas delas, e basta ver uma reportagem que a SIC fez há algum tempo após o acidente de Borba, mas hoje tem uma grande preocupação com aquilo que é a ferrovia. E percebe-se porque é que se calhar acontece este desvio da linha do Norte, porque sabemos claramente que os milhões que têm que obrigatoriamente fazer para cumprir as normas europeias que não cumprem, porquê? Por causa daquilo que eu disse ainda há pouco, do ministro Mário Lino ter dito que em 2012 estaria prevista a conclusão da linha da variante a Santarém, nunca mais foram feitas intervenções na linha do Norte, entre o Val de Santarém e Val Figueira. O que é que acontece? Em 10 anos há muita coisa que fica descontinuada, há muita coisa que fica com alguns problemas. Muito bem, temos agora... Sim, como fez aí uma alusão à minha passagem pelo Governo, como constatação, é para não ficar sem respostas relativamente a essa constatação, dizer que foi uma passagem que tenho muito orgulho de ter passado por lá. Agora, queria lembrar também que, apesar dessa constatação, era bom também constatar há quanto tempo está em funções públicas e há quanto tempo se fala na questão da 362. Eu julgo que as melhores constatações que nós podíamos tirar é que, de facto,
passam os anos e o problema da 362 continua sem estar resolvido. E que, face aos dados, a estes 3,3 milhões de euros que agora aqui vão ser usados naquela estrada, vamos continuar sem o problema resolvido. Essa é talvez a maior constatação que nós podemos tirar relativamente a essa matéria. Essa constatação é, e portanto agora também vejo, desafio a fazerem um clipping de tudo aquilo que tem sido falado nos últimos anos e vejam as vezes que temos falado disto e propriamente também até, e aqui está aqui o Nuno como vereador, mas também no papel de deputado, ele e deputados de outras forças partidárias que têm falado sobre isso. Portanto, o que há aqui é má vontade, quero dizer, e desconhecimento do país relativamente àquilo que traz retorno. E este era um investimento que, se fosse feito de acordo com aquilo que os municípios têm dito, teria muito mais retorno, não só a Santarém, ao país e a todos nós. Alguém do público... Eu acho que não devia aceitar gastar dinheiro nesta... Mas não é a Câmara que aceita, ou seja, nós não somos o Sr. Vereador. Se recorda, Sr. Vereador, então revisite a minha intervenção. Revisite a minha intervenção em Alcanede e veja o que eu disse. Muito bem, temos ainda depois para votar do público. Quem quer falar, diga o seu nome. António Medeiros da Ponte. O tema que é... António Medeiros Ponte. Sr. Presidente e Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, eu sou mais conhecido como açoriano aqui na zona. Estou lá embaixo no aeródromo. Faz agora 6 anos e meio que estou lá embaixo. E de antes, quando fui para lá, não estava lá, o senhor que lá estava tinha falecido. E disseram, olha, açoriano, há lá aquilo está vazio, se quiseres ir para lá, podes ir. Mas quem disse isso? Quem disse isso? Foi o senhor, desculpa lá, foi o senhor Silvério, que é o vice-presidente do senhor Mário. Sim. E então, aproveitei e fui para lá. Eu fazia tudo e mais alguma coisa, lavava os ângulos, ajudava e coisa, as ervas, aquilo era tudo aí cortadinho, estava tudo à maneira. Desde que o senhor Martins, que andava lá a fazer os inventos do mundo da picaria, eu era muito meu amigo, ajudava-me muito. E ele, às vezes, como vive nas Caldas da Rainha, deixava-me o dinheiro dos inventos e eu dava ao Sr. Mário. Desculpa lá que ele até não merece ser Mário, eu devia chamar outro nome ainda. Aquilo é o diabo em pessoa, desculpa lá, mas é o diabo em pessoa que ali está. Mas ponha o microfone, que se for gravar tem que falar ao pé da... Desde que eu ter o processo. Está ligado o microfone. O Sr. Martins disse, ó, Soriano, tu vais ter, se a minha testemunha, como eu dava-te o dinheiro para dar a ele, que ele andava a dizer que ele não pagava. Como ele diz também dos pilotos não pagam e toda a gente paga. Ele é Jesus. Eu acho que deve haver aqui alguém que já o conhece bem. Deve haver aqui alguém que já conhece bem aquele senhor. Desculpa lá que eu não sei lá muito falar como ele. Ele é que a falar que enrola toda a gente. Mas a mim não me enrola. Como eu estou no processo a favor daquele senhor que me dava o dinheiro para dar a ele, pronto, pôs-se contra mim, como cadeados, correntes, que dava para o bar e que tinha as chaves daquilo tudo. Eu tinha as chaves daquilo tudo lá dentro. E eu, como tinha as chaves daquilo tudo, ele agora começa-me a me dar as fechaduras e diz que já não sou nada, que eu nunca fiz contrato nenhum. Não é comigo que ele fala assim, que ele há 4 anos que vai fazer agora, desde que nunca mais houve lá inventos, ele vai dizer ali às minhas assistentes sociais que me estão a ajudar, a dizer que eu não sou nada, e que eu não tenho contrato nenhum, e vingança dele, está-se a vingar agora sobre mim por causa do Sr. Martins que fazia lá o mundo da picaria, corridas de carros. Comigo estou ao lado do Sr. Martins, sou testemunha, como ele dava o meu dinheiro para dar a ele agora está-se a vingar em mim. Mas vai-se vingar, mas é nele, no Sr. Martins. Está-se a vingar em mim. E eu estou a perder a visão, ele corta-me a luz, e depois já lá um senhor que é um coronel, que é muito boa pessoa, que é até lá um avião lá dentro, dê-me eletricidade à noite. Eu tenho medicamentos que eu sou muito bem, de da vista, estou a levar injeções, está aqui o livrinho, está aqui a documentação também, a declaração da médica da família. Como eu já não vejo aqui do direito, do esquerdo, ainda estou a levar umas injeções e vai a reunião de coisa. Agora, eu descobri que o coronel estava-me a dar luz, até não quer que ele sabe que era o seu coronel, estava-me a dar corrente para mim, para ter luz lá em casa. Por causa que eu sabe da minha situação, que eu não vejo, com as escuras então, e depois já me espalhei pelas escadas abaixo, por causa do Sr. Mário, o que é que foi mais? Eu descobri que o senhor dava uma luz corrente, olha, corta e dá luz para os ângulos dos aviões e luxou. Pronto. Lá estou sem luz, não tem nada. Já está fazendo vingança sobre mim. E estou por lado da verdade e da razão. Os senhores podem ficar. Eu estou a dizer a verdade
E estou lá no Sr. Martins, é verdade que ele dava o dinheiro para dar a ele. Ele dizia que ele não pagava. Senhor Gomes, tem que pôr o microfone. Ponha o microfone. Não pode estar para o lado. Senhora, desculpa lá. E é assim, ó, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, isto está-me a fazer vida negra lá embaixo. Troca-me de cadeados, agora me deu de fechaduras. Eu tinha as chaves daquilo tudo lá dentro. E ele então está-me a me dar as fechaduras para eu não me servir. Tinha a chave do bar, ainda foi no outro dia pôr a chave da copa, que é para entrar para o bar. Olha, me deu uma fechadura. Tem lá coisas guardadas que são minhas, lá na arrecadação do bar. Percebe? Ele está-me a fazer a vida negra. E depois já fui à GNR para avisar e para não se pôr comigo que posso perder a cabeça. As meninas dali disseram, o senhor tem que sair, o senhor tem que sair. Parece que estão para o lado dele ainda, senhor. Parece que estão para o lado dele, meus senhores. Posso? Posso, senhor, à vontade. Oh, Sr. António, é dizer o seguinte, eu tenho a ação social e já tinham falado relativamente ao seu caso. E que as senhoras da Ação Social e da Release e da Segurança Social, são as três entidades que estão aqui, não estão do lado do Sr. Mário contra si. É como o senhor tem comprovado as carências económicas, ou seja, a Release está a acompanhar, nós estamos a ajudar também com os medicamentos, e o que por via da Segurança Social e da Release era de o senhor sair lá e ir para um quarto. E como foi dito, é que o senhor na altura não quis sair porque acha que tem direito a estar lá. Quer sair, então é isso, tem que dizer à Release, quanto as meninas falarem consigo, quanto as senhoras das técnicas falarem consigo, tem que lhes dizer isso, sobre a questão do Paraclube. Esses processos em tribunais, a Câmara não tem, acho que não tem nada a ver com isso, pelo menos não tem nota disso. Agora, nós é que temos um diferendo com as pessoas que estão no Paraclube, porque nós queremos reaver o Paraclube, ou seja, e está a decorrer uma ordem de despejo da Câmara relativamente ao Paraclube. Isso não tem nada a ver com o que está a referir, são outras coisas que estamos a tramitar e que eu também já tornei público aqui há algum tempo atrás. Está bem? Pode, diga. Você tem... Estava lá a fazer uma festa de convívio, estava aqui os bombeiros daqui, os homens da paz estavam lá, e o presidente, o Mário, chega-se ao pé de mim, ó Sr. António, você corre com aqueles gajos daqui para fora, eu não quero aqueles bombeiros daqui. Onde é que está o Martins? Está ali com os bombeiros que estão ali a conviver com estarem. Eu não quero aquela gente aqui. E o Sr. Martins, já que estava a pagar, tinha direito de pôr os bombeiros que quisesse. Não era o da Almirim ou daqui, era daqui, que fazia lá o serviço quando ele fazia lá os inventos. Percebe? Aqueles bombeiros é que estavam aí. Convidou-los para ir lá uma almoçada. E ele me queria correr com os homens lá para fora. Aquilo é muito mal, aquele homem, senhoras e senhores, pá. Eu nunca vi uma pessoa, aquilo não é um ser humano. Os senhores pilotos que lá estão, até dizem, ele fez isso, venham cá a casa, sabe que ele me cortou a luz. Eu já fui para as escadas abaixo e tudo, aquele malandro, pá. E às vezes estou lá de noite, estou a chorar por causa daquele pirata, pá. Desculpem-me lá, caramba. Vá, tenha calma, senhor. Nós vamos... Ele é pirata, senhores. Mas você tem lá as suas coisas ainda? Claro. Pronto, mas nós vamos... Os meus filhos estão mais ainda. Eu sei que o seu filho é em Aveiras, tem um filho em Aveiras. Está-lhe a ver se arranja uma casa, está a ver que a gente sabe aqui estamos a acompanhar o seu caso, está bem? Ficamos assim. Depois já falamos aí um bocadinho fora. Espera aí que nós já temos que tratar aqui outra coisa. Senhor, já falo consigo aí fora. Ele é muito mal, eu nunca vi daquilo. Ele é uma pessoa, acreditar.